Agora, no dia 11 de novembro, nós tivemos um ano já da entrada em vigor das mudanças implementadas pela reforma trabalhista, que começam a remodelar o mercado de trabalho. Isso acontece, por exemplo, com a jornada intermitente, com o contrato intermitente e também com os contratos temporários de trabalho. E isso já vem mudando algumas vagas geradas nesse tipo de contrato, que é considerado baixo ainda. Aqui no estúdio nós vamos conversar a partir de agora com o advogado especialista em direito do trabalho, doutor Elmano Lacerda, que aceitou o nosso convite e vem conversar com a gente. Doutor Elmano, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Sobre o trabalho intermitente e também sobre os contratos temporários, o que mudou para os patrões e também para os empregados. Nós preparamos aqui uma primeira informação, doutor Elmano. Por exemplo, o trabalho intermitente é a prestação de serviço por tempo indeterminado, sem definição de jornada. O que significa isso para o empregado e para o empregador? Primeiramente, é importante informar que o trabalho intermitente é uma modalidade nova, que foi introduzida pela reforma trabalhista. O trabalho intermitente, a prestação de serviço dele é através de um contrato de trabalho escrito, onde irá conter todas as informações necessárias para a realização desse serviço. O trabalho intermitente ele não é realizado diariamente, o próprio nome já diz, é intermitente. É um contrato por prazo indeterminado e o empregador irá convocar o empregado quando entender necessário e informará as horas que ele irá prestar serviço. Mas precisa ter um vínculo entre empregado e empregador. Isso, precisa ter um vínculo de trabalho entre empregado e empregador. Olha a próxima informação aqui justamente sobre o trabalho intermitente. Essa mão de obra é temporária e esporádica, como o doutor Elmano já explicava aqui. Quer dizer, eu não preciso ir todo dia ao trabalho. E eu posso prestar esse serviço de onde eu estou? Aí já é também uma outra modalidade introduzida pela reforma trabalhista, né? Isso, é a modalidade do trabalho do home office. Na questão do trabalho intermitente, o contrato de trabalho já irá prever o local da prestação de serviço e esse trabalhador ele não irá prestar serviço todos os dias. E no período que ele não está à disposição do empregado, não está prestando serviço, não é considerado à disposição do empregado, não é contado na jornada de trabalho. Esse empregado, ele ficará em sua residência, poderá prestar serviço a outros empregadores também, e quando convocado, ele irá informar se irá comparecer ou não, aceitar a solicitação, comparecer ou não ao trabalho. É justamente isso que a gente coloca aqui na outra informação, ainda sobre o trabalho intermitente, que essa convocação para o trabalho deve ser feita com no mínimo 3 dias de antecedência. Isso, o empregador ele deverá convocar o empregado com no mínimo 3 dias de antecedência, dias corridos. E o empregado irá responder em até um dia útil. A ausência de resposta, o silêncio, será considerada a recusa. E essa recusa não irá desconsiderar a subordinação no contrato de trabalho. No trabalho intermitente, existe algum direito assegurado ao trabalhador, doutor? Sim, os direitos estão assegurados. Inclusive, após a prestação de serviço, deverá ser feito o pagamento imediato da remuneração, do 13º, das férias e dos adicionais que porventura venham incidir. De acordo com a jornada estabelecida entre os dois. Isso aí, essa questão da jornada não tem uma garantia de quantas horas de trabalho esse empregado irá prestar no mês. O salário dele não tem garantia que dentro de um mês ele irá receber um salário mínimo, ou então o salário da categoria, o piso da categoria, ou então o valor mensal recebido por um empregado que presta a mesma função, mas que não seja intermitente. Porém, o valor da hora sempre será assegurado o valor mínimo nacional, ou então do mesmo valor da remuneração da hora prestada por aquele trabalhador que exerce a mesma função na empresa, sendo intermitente ou não. Qual a diferença do trabalho intermitente para a contratação temporária? A gente está no período de contratação temporária, né, um período crescente por causa das festas de final de ano. O comércio, por exemplo, faz muito o contrato temporário. Então, a gente vai ver aqui que o contrato temporário de trabalho é a prestação de serviço por tempo determinado, até o limite de 180 dias. A novidade é que agora pode ser prorrogável por mais 90 dias, doutor Elmano. Isso, o contrato temporário, ele é 180 dias, a duração dele, consecutivo ou não, e poderá ser prorrogado por mais 90 dias consecutivos ou não, desde que ainda que seja mantida as necessidades para a contratação do trabalho temporário. Logo porque
o trabalho temporário, ele não pode ser contratado de qualquer forma. Existe alguns requisitos. É uma pessoa física que é contratada pela empresa de trabalho temporário que irá colocar à disposição de uma tomadora de serviço, desde que exista a necessidade da contratação desse pessoal para substituir uma mão de obra permanente, ou então que surja situações de demanda de mercado. Essa demanda pode ser previsível ou então imprevisível. Tá bom, então as diferenças aqui que a gente trouxe para você nesse período, inclusive, das contratações temporárias crescentes e a diferença para o trabalho intermitente estabelecido pela reforma trabalhista, que já está em vigor há um ano no nosso país. Eu queria agradecer ao Dr. Mano Lacerda, que é advogado especialista em direito do trabalho, pelas informações. Muito obrigada. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Um bom dia para o senhor. Bom dia.